um arquivo de Satyanarayana Das Babaji, né? 139 Mukta Divas, aspectos de Paramatma. Bom, a Diva é Tatashta Shakti, tanto Nitya Mukta quanto Nitya Bada. Além disso, os amigos de Krishna em Goloka não são Nitya Muktas Divas, né? São Nitya Mukta Parshadas. Bom, a característica eterna de Paramatma é Bhagavan. Assim, se os yogis tiverem inclinação devocional, eles terminarão em Vaikunta, como Shanta Bhaktas. Se não tiverem inclinação devocional, terminarão no Brahman. Bom, o aspecto eterno de Paramatma é Bhagavan. O aspecto Paramatma é regular, Prakriti, o qual é o seu domínio. Bom, o principal é que um yogi individual deseja. Qual é o seu conceito de realidade? Um yogi quer fundir-se no Brahman ou estar em Vaikunta ou desejar Paramatma Sayuja. Desses três desejos, não li nada sobre Paramatma Sayuja. Se um yogi desejar isso, ele terminará no Brahman Sayuja ou Bhagavat Sayuja. Bom, o artigo 140, Guru Tattva, raças diferentes. Bom, quando se trata de Bhava, Prema ou raça, existem duas visões em nossa Sampradaya, né? De acordo com uma visão, o Bhava Prema ou raça está adormecido no Atma. Toda Atma já está destinada a atingir uma relação particular de amor com Krishna. Outra visão é que Bhava, Prema ou raça não está adormecido, mas a pessoa o recebe pela graça de um devoto ou guru. Bom, a afinidade por uma raça não pode ser material, nem pode ser produto de qualquer coisa material. Então eu diria que, de acordo com essa visão, tal afinidade por uma raça particular vem de uma raça adormecida. Se tal coisa acontece, então a única solução que posso pensar é que o guru deve guiar o discípulo a outro professor Vaishnava, que tem uma bhava semelhante ao do discípulo. O guru não deve segurar tal discípulo porque ele não seria capaz de guiá-lo em sua jornada. Afinal, o interesse do guru é ver o discípulo alcançar a meta do Prema, e se isso pode acontecer apenas pela orientação de outro Vaishnava, então ele deve permitir isso. Na outra visão, tal coisa não é possível, porque não há amor adormecido. A pessoa obtém um bhava que o seu guru possui. A esse respeito, Rupa Goswami, ao escrever sobre a influência da associação com o devoto, cita o verso do Hari Bhakti Shuddhodaya, Bhakti Rasamrita Sindhu. Assim como um cristal parece capturar a cor de um objeto próximo, da mesma forma uma pessoa adquire as qualidades de uma pessoa com quem se associa. Portanto, uma pessoa inteligente, para a prosperidade de sua família ou grupo, deve associar-se a pessoas de natureza semelhante. O significado estendido desse verso é que se alguém se associar com um Vaishnava sênior ou com o seu guru, então ele adquirirá o bhava desse Vaishnava ou guru, e não um bhava diferente. Antes disso, Rupa Goswami cita o verso também do Bhakti Rasamrita Sindhu, né, que glorifica até mesmo a ocasião momentânea com um devoto como superior, como ao céu ou à liberação. Ao comentar que este verso, Srila Vishwanath Thakur dá razão para isso, porque a semente do Bhakti, que é mais rara, se manifesta pela associação com um devoto. Né? Essa também é a opinião de Jiva Goswami. No Bhakti Sandarbha, ao escrever o processo do aparecimento do Bhakti, ele escreve, né? Assim, associando-se com devotos entre vários tipos que foram descritos, uma pessoa pode ser dotada de Bhakti, a qual se manifestará rapidamente ou após um tempo e tomará uma forma particular de acordo com os diferentes gurus
do poder espiritual desses devotos, sua compaixão e o caráter individual do seu humor devocional com relação a Bhagavan. Em primeiro lugar, por associação com devotos específicos, a pessoa desenvolve um tipo correspondente de fé em Bhagavan e um prazer em ouvir sobre ele, de acordo com a forma como ele é então entendido em sua tradição correspondente. Isso permite que a pessoa volte sua consciência para ele, por associação contínua com devotos específicos. Desenvolve um gosto pela forma particular de Bhagavan, que é adorada por esses devotos, bem como pelo caminho particular de adoração que eles seguem, né? Depois disso, se a avidez por saber mais aparece, a pessoa ouve um ou mais desses devotos, aceitando-os como mestres espirituais. Ouvir significa compreender o significado das escrituras através do estudo dos 6 critérios que revelam sua importância. Depois disso, a pessoa se envolve pessoalmente na reflexão, manana, deliberando sobre o significado que ouviu para dissipar dúvidas, né? E equívocos, né? Literalmente, que fala Viprita Bhavana, né? É literalmente visão contrária, sobre o conhecimento recebido. Ele então desenvolve fé de que a característica particular de Bhagavan, para a qual ele é atraído, está presente em todos os momentos, em todos os lugares, dentro de todas as outras manifestações de Bhagavan. Então, junto com a primeira atração, Ruchi, que se manifestou nele para uma forma específica de Bhagavan, essa mesma fé cresce com uma convicção renovada de que o próprio Bhagavan é supremamente competente para conceder ele a realização pela qual ele aspira. Embora o poder supremo seja possível apenas em uma forma de Bhagavan, não em todas as formas, ainda assim, devido à falta de consciência dessa forma especial, uma pessoa pode desenvolver esse tipo de convicção em alguma outra forma de Bhagavan. A progressão que acaba de ser explicada em relação ao desenvolvimento da fé em uma forma particular de Bhagavan se aplica igualmente ao despertar da fé em um caminho específico de adoração. Uma vez que se tenha adquirido o conhecimento absoluto, deliberando assim sobre a importância das escrituras, né, é necessário compreender a natureza, né, do absoluto. Isso é feito realizando as várias práticas desse caminho particular de adoração, e cada um desses atos deve ser realizado com uma profunda meditação sobre a natureza da realidade suprema, Nididhyasana. Então, a segunda visão, a questão que você levantou não surgirá. Bom, de acordo com esse entendimento, se alguém sente atração por um bhava diferente daquele do seu guru, então é mais provável que seja um sentimento material e não em humor devocional real. Pode-se argumentar que tal bhava pode ser carregado de uma vida passada. Se esse fosse o caso, então tal pessoa seria naturalmente atraída por um guru com quem seu bhava combinasse, né? Bom, uma palavra pode ter muitos significados. A palavra composta Rupanuga é formada por duas palavras, Rupa e Anuga. A primeira palavra refere-se a Rupa Goswami e a segunda significa um seguidor ou regulado por. Assim, a palavra composta significa aquele que segue Rupa Goswami ou que está sob a orientação de Rupa Goswami. Este é um sentido geral da palavra. Pode variar como alguém aplica isso especificamente. Pode-se entender que tal palavra significa seguir apenas o humor
pessoal de Rupa Goswami. A palavra também pode ser usada no sentido mais amplo, seguindo os ensinamentos de Rupa Goswami, conforme fornecidos em seus escritos. Essa não é uma palavra técnica com um significado bem definido e refinado. Assim, pode-se incluir outros humores além de Manjari e Bhava no sentido da palavra e ainda se considerar um Rupa Nuga. Bom, no verso da abertura do Bhakti-rasamrita Sindhu, do Oceano do Bhakti-rasa imortal, Sri Rupa Goswami chama Krishna de Akhilarasa Murti, a personificação de todas as raças imortais. Isso significa que ele aprecia todas as raças e não apenas Madhura Rasa. Assim como uma boa refeição tem todos os gostos, raça. Da mesma forma, Krishna tem devotos em todas as raças com quem ele realiza seu divino lila, né? Mahaprabhu é o próprio Krishna e, portanto, ele também tem associados em todos os humores, todas as raças encontram sua perfeição nele. Ele também tinha devotos que eram adoradores de Rama, Narasimhadeva, todas as variedades estão perfeitamente harmonizadas nele, portanto, todos os humores, sejam Shakya ou Dasya, são possíveis entre os seguidores de Mahaprabhu. Bom, o artigo 141, né? Guru Tattva, diferentes tipos de Diksha. Bom, o processo de iniciação é praticado na escola Gaudiya de Chaitanya é o Pancharatrika Vidi. Não há menção à iniciação de Bhagavata Vidi. Eu não sei que isso significaria no Srimad Bhagavata Purana. Sri Krishna menciona apenas 2 tipos de Diksha, a saber, né? Védico e Pancharatriki Vaidhi. Tantrika Diksha Nadia Varatana Dharana. Bom, aí citado disso, né? Bom, no Haribhakti Vilasa há uma descrição de um sacrifício de fogo para iniciação. Isso faz parte do Pancharatrika Vidi. Bom, tipos de iniciação, existe Nama Diksha, Mantra Diksha e então Babaji Vesha Diksha, entre a linha Vairagi, que é equivalente a Sannyasi Diksha, né? Que se dá na ISKCON e na Gaudiya Mata. Bom, Diksha deve ser dado por um guru vivo. O próprio Prabhupada, Swami Maharaj Prabhupada, o Diksha também designou Ritwik Gurus para dar Diksha em seu nome quando ele estava fisicamente incapaz de dar Diksha. Se ele quisesse que essa declaração... Bom, que já não precisa, né? Brahmaji foi iniciado por uma farauta. Essa é uma iniciação do Mantra Diksha. Iniciação védica significa estudar os Vedas e é realizada na primeira infância entre os 5 e 8 anos de idade. Dependendo do Varna da pessoa, há alguns estudantes da Índia que se submetem a essa cerimônia mesmo que não estudem os Vedas. Note-se que para essa iniciação, depois que a pessoa passou esse estágio, a pessoa tem que se submeter à expiação para tal. Não se deve abandonar o guru. Uma vez que você aceita um guru, então ele é seu guru para o resto da vida. Ele não deve ser visto como uma pessoa material. Existem centenas de declarações nos Shastras descrevendo como o guru deve ser sempre respeitado e adorado como Deus ou representante de Deus. Mas temos que ter em mente que essas declarações estão se transferindo a um guru qualificado e não uma pessoa de caráter imoral. Não é muito difícil encontrar referências nos Shastras para apoiar a visão ou a ação de alguém, independentemente de serem apropriadas ou inapropriadas, né? O Shastra é chamado de Kalpataru, ou árvore que realiza desejos. Ele pode satisfazer o desejo de todos, mas isso não significa que todos que mencionem os Shastras estejam certos. Temos que estudar a real importância das declarações chástricas, o contexto em que foram ditas e a autoridade do orador. Nem todas as declarações têm o mesmo poder. Existem regras gerais e regras de emergência
que chama Padharma. Em uma situação excepcional, as regras gerais não se aplicam. Se o guru está envolvido em um comportamento imoral, então esta não é uma situação normal e, portanto, todas as declarações que falam sobre a grandeza do guru não são aplicáveis a tal pessoa. Isso porque as declarações que glorificam a posição de um guru não levam em conta o guru como comportamento imoral. Bom, esse verso, Apitya Sudaracharu, né, mesmo que uma pessoa de mau comportamento, me adora com devoção exclusiva, ela deve ser considerada santa, pois tomou a decisão correta. Nesse verso deve-se notar que Sri Krishna diz 4 coisas a saber. A pessoa tem um mau comportamento, é dedicada exclusivamente a Krishna, tomou a resolução correta, deve ser considerado um sadhu. Ele não está dizendo que deve ser aceito como guru ou alguém que deve se associar com ele. Considerá-lo um sadhu não significa que ele esteja qualificado para ser um guru. Na realidade, ele nem é adequado para estar associado, porque ele não é capaz de guiar os outros, né, no caminho do Bhakti. Então, ao invés disso, ele pode desorientar e influenciar outros de uma maneira errada. Jai, Hare Krishna. Continuando aqui, Siddhanta. Uma vez perguntaram a Srila Maharaj se existia diferença entre a grama de Vaikuntha e a grama de Vrindavana, e com que grande realização ele disse: com certeza os dois estão em Shantarasa, mas a diferença entre essas gramas é que em Goloka Vrindavana todas as coisas estão permeadas por Parakya Bhava. Então algumas pessoas poderiam mal entender isso e pensar: não, Parakya Bhava é apenas uma relação entre a Gopis e Radharani e Krishna, mas Srila Maharaj diz que quando as pessoas falam para a mãe Yashoda, você sabe, Krishna é o filho de Vasudeva e Devaki, ele não é seu filho na realidade. Então mãe Yashoda diz: não, como assim? Isso é Parakya, no sentido que ela pensa que ele é filho dela, mas as pessoas irão tomá-lo. Então isso é uma versão de Parakya Bhava. E com os vaqueirinhos acontece a mesma coisa. Quando algumas pessoas dizem: Gopala não é de vocês, mas os vaqueirinhos respondem: o que vocês estão dizendo? E as pessoas continuam: ele é como um semideus, ele é Deus mesmo. Os vaqueiros negam: ó, Gopala. Gopala? Gopala, sim, Gopala. Nosso Gopala, não falem essas coisas de nosso Gopala. Ele está brincando com a gente e ele está compartilhando com a gente. Então ele não é Deus, não é semideus, não. Vishwanath Thakur diz: Jamadi Asya, o uso de Adi significa nascimento, etc. Ele está dizendo que não existe Adi quando nós aceitamos o Adirasa, o raça original. Bom, a raça original é Madhura Rasa, todas as outras raças são satélites, são clientes, e Madhura Rasa é original. Entre Madhura Rasa, qual é a superior? Parakya. Então nós entendemos que ela é original e que todas as coisas vêm dali, tudo está chegando dessa posição. Isso é Jama Yadi Asya Yataha. Em Vraja, Krishna está só brincando, mas fora de Vraja está estabelecido o Dharma. Como, por exemplo, quando ele fala: eu venho para aniquilar demônios. Rupa Goswami viu Chaitanya Mahaprabhu com Krishna mesmo, por isso ele fala: Namo Mahavandanyaya Krishna Prema Pradayate. Ou seja, ele é o mais magnânimo, está distribuindo o amor por todas as pessoas. Isso só pode ser Krishna. Os Goswamis extraíram os significados do Bhagavata e mostraram que Krishna volta para Vrindavana e pega todos os habitantes de lá e leva para o Prakrita Lila. Krishna fala este verso, Mamana Bhavama Bhakto Madhyagnimana Mashkru. Ele fala 2 vezes esse verso no Bhagavad Gita, no capítulo 9 e no capítulo 18. A diferença é que no capítulo 18 Krishna não está com seu coração explodindo de amor pelo seu devoto. Ele está com o seu coração explodindo de amor pelo seu devoto. Bom, Krishna
sai de Vrindavana para proteger os seus devotos, porque o que aconteceria se Jarasandha invadisse Vrindavana? Lá não era um local de guerreiros, era um local de pastores. Então, com o objetivo de estabelecer o Dharma, Krishna sai de Vrindavana, mas também para proteger seus devotos. Bhagavad Gita não é uma mensagem para nos encorajar a lutar. Bhagavad Gita é para nos ensinar a meta da vida. Na realidade, Krishna não luta, ele já tinha deixado suas armas e estimula Arjuna a lutar por ele. Krishna está falando para Arjuna: pense em mim de uma maneira favorável no Kulyena, isso é Bhakti, não como Kansa e Shishupala, que pensava em mim, mas com medo e ódio de mim. Krishna está dizendo a Arjuna: não se torne um devoto somente de nome, faça algum sacrifício para mim, faça algo, pense em mim. Isso é o que Krishna está pedindo. No verso, Krishna fala 2 vezes Mam Manabhavama Bhakto. Ele fala isso porque não quer que Arjuna desista de novo e abandone. Então Krishna está se adiantando a Arjuna e não quer dar nenhuma brecha para ele. É por isso que Krishna está falando de forma muito enfática. O verso do Gopala-tapani Upanishad, que explica as glórias de Mathura, explica que a essência de todo conhecimento espiritual está condensado em Mathura, ou seja, a essência de todos os conhecimentos espirituais de todos os universos está condensada em Mathura. As pessoas de Mathura não são confiáveis, né? Porque elas são vaixas, né? Da mesma forma que as pessoas de Vraja. Vraja está dentro de Mathura, porque os vaixas podem mentir, podem falar que o produto é bom, que o produto vai resolver todos os seus problemas. Isso é uma liberdade que se dá aos vaixas de usar a mentira. Vishwanath Chakravarti comenta que as pessoas de Mathura não são confiáveis e por isso Krishna não é confiável e Arjuna duvida das promessas de Krishna. Verso 18.6.5 no capítulo 9, Mamanabhavama Bhakto, Krishna fala a Arjuna para que ele se torne um devoto, mas Krishna não dá a chance de Arjuna responder, porque se diz que as pessoas de Mathura não são muito confiáveis. E Krishna sabia, então ele já fala isso sem dar chance a Arjuna. Nesses versos, capítulo 9 e do capítulo 18, Mamanabhavama Bhakto, Krishna está falando a Arjuna: pensa em mim, se torne meu devoto, você virá a mim. Krishna não está falando, eu prometo isso, não se preocupe. Perdão, Krishna está falando, né? Eu prometo isso, não se preocupe. Segundo Vilassa 9.10, Diksha é o processo pelo qual a pessoa pode despertar o seu conhecimento transcendental e eliminar as reações pecaminosas praticadas no passado. A pessoa a qual é esperta no estudo das escrituras reveladas conhece esse processo como Diksha. É dever de todo ser humano se render a um mestre espiritual fidedigno enquanto oferece a ele todas as coisas, incluindo corpo, mente e inteligência. Deveria aceitar a iniciação Vaishnava dele. 72, Maman Vancho Divaloki, Divabhuta, Sanatanaha. 127, Bhumi Rapo Nalo Vaihu. 129, Apitya Sudaracharo. O verso Murka Tumi, você é um tolo, tomara você, Nahika não, está Vedanta, filosofia Vedanta, Adhikara, capacidade para escutar. O glossário, só um pouquinho, vamos primeiro filosofando aqui. Filosofando, temos que aprender a viver com a mudança, né? No entanto, temos que encontrar equilíbrio na nossa vida. Isso se chama yoga. E o glossário ficou Balarama Haila Nitai. Balarama Haila Nitai, encarnação de Baladeva em Vraja.